Gente, semana passada nós conversamos sobre a sociedade do espetáculo, essa série que nós vamos tratar todo esse mês, e como a sociedade do espetáculo tem adoecido essa geração de hoje. E quando eu falo geração, não é, especificamente uma faixa etária. Essa geração de hoje é isso, né? Se referindo a uma faixa etária. É a geração, é o tempo de hoje, somos todos nós. Falamos sobre excessos, excessos de exposição, de comparações, de estímulo, de performance, que tudo isso tem nos adoecido profundamente. Mas também falamos que tudo isso, todo esse excesso, tem moldado o nosso comportamento. Todo mundo precisa parecer ser igual, ter a mesma estética. Todo mundo precisa pensar do mesmo jeito e ter o mesmo comportamento. Hoje eu quero ir um pouquinho mais fundo. Hoje eu quero me desafiar a mostrar para vocês que a sociedade do espetáculo não só tem moldado nossos comportamentos, como também tem moldado os nossos desejos. Os nossos desejos. E eu quero começar com um texto bíblico, onde Jesus diz que podemos, eu e você, podemos desejar aquilo que é eterno ou desejar aquilo que é perecível. Como diz Bauman, aquilo que é líquido, volátil, aquilo que acaba. Eu quero ler para vocês o texto de João, capítulo 6, versículo 25 ao 35. E diz assim: Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: A verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, Ele colocou o seu selo de aprovação. Nele colocou o seu selo de aprovação. Então lhes perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta: crê naquele que ele enviou. Então lhe perguntaram: que sinal miraculoso mostrarás para que vejamos e creamos em ti? Que farás? Os nossos antepassados comeram o maná no deserto, como está escrito. Ele, se referindo a Moisés, ele lhes deu a comer pão do céu. Declarou Jesus: digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é o meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram então eles: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus então declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Aqui acontece uma coisa muito especial. Um dia antes, Jesus havia feito o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Lembra dessa passagem? 5 pãezinhos, 2 peixes. A Bíblia relata que ali havia 5.000 homens, fora crianças e mulheres. Os estudiosos chegam a mencionar que fácil ali tinha mais de 10.000 pessoas. Chegam a dizer entre 10 e 15.000 pessoas. A multidão comeu, a multidão ficou saciada, viu o que estava acontecendo, viu o milagre acontecer. E no outro dia de manhã, a multidão foi atrás de Jesus novamente, mas Jesus já havia se levantado, atravessado o mar da Galiléia e voltado para Cafarnaum. Eles vão atrás de Jesus e quando encontram Jesus em Cafarnaum, eles perguntam: Mestre, quando chegaste aqui?
Então Jesus Cristo diz algo extremamente desconfortável. Jesus responde dizendo: a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais que eu fiz, não por causa daquele milagre de multiplicar pães e peixes, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Jesus percebe que essa multidão que eles desejavam não era aquilo que Jesus tinha a oferecer, que podia saciar o desejo da alma de cada um de nós, daquele povo que estava ali. O que eles queriam mesmo era, o que eles desejavam era algo superficial, era algo líquido, raso demais. E aqui eu quero fazer uma pergunta para vocês, que eu me encaixo também para responder essa pergunta. Qual é o teu desejo? Qual é o teu desejo? E eu quero fazer você voltar um pouquinho durante essa semana, tá? Imagina você aí durante essa semana, porque é muito fácil, Ariana, eu fazer essa pergunta aqui, num ambiente desse de culto, de celebração, de ajuntamento, de consagração. Qual é o seu desejo? E automaticamente a gente responder: meu desejo é adorar a Deus, meu desejo é seguir a Jesus, meu desejo é entender a vontade de Deus e assim estar fazendo a vontade de Deus. Mas se a gente olhar para os nossos dias, para a nossa semana que passou, e pudesse fazer a leitura, sabe, do que a gente está desejando, qual seria a resposta? Qual é o nosso maior desejo? Porque todo ser humano tem desejos. Todo ele. Eu tenho, você tem, todos nós temos desejos. O desejo é o que move a gente. Segundo o psicanalista Jacques Lacan, o nosso desejo, ele nunca tem fim. Ele nunca tem fim, ele é infinito. Sempre. Sempre estamos buscando algo novo, sempre estamos buscando uma experiência nova. E isso é o que move, segundo Lacan, isso é o que move a gente. O desejo é esse motor que move o ser humano. Sem desejo, a gente não se move. Desejamos um emprego, por exemplo. Logo que conseguimos, passamos a desejar uma promoção. Desejamos um carro, trocar o nosso carro, por exemplo, seja novo, usado, qualquer forma. Logo que trocamos e temos um carro novo, passamos a desejar o modelo mais atualizado, o lançamento daquela outra marca. Lacan diz também que o que nasce de desejo dentro da gente não é genuinamente o que nasce dentro do nosso coração. Ele tem uma frase que diz que o desejo do homem é o desejo do outro. Quando eu li essa frase, disse: não, isso não pode. O desejo do homem é o desejo do outro, não. Eu tenho personalidade, eu sei o que é que eu quero. Eu não sou influenciado pelo outro. O desejo do outro não me influencia em nada. Mas eu descobri que isso é extremamente humano, que a gente é influenciado, sim. Que uma criança ela não nasce preferindo uma marca, por exemplo, mas ela aprende que aquela marca tem valor aos olhos do outro e passa a desejar isso também. Desejamos porque aprendemos que aquilo que tem valor ao olhar do outro é mais interessante. O outro que Lacan menciona aqui é a cultura, é a sociedade, são os padrões, é o olhar coletivo, é aquilo que diz o que é sucesso, o que é felicidade, é até aquilo que a gente pensa que precisa para poder ser feliz. E hoje a sociedade do espetáculo, ela culpa esse lugar. Porque a sociedade do espetáculo, ela molda o que desejamos, o que admiramos, o que invejamos, o que a gente define como régua para ser feliz. Por exemplo, você está feliz com o seu próprio corpo.
Até que você começa a ver as redes sociais, sabe, um corpo diferente. E cada vez que você olha para isso e que você se interessa, o algoritmo começa a lhe apresentar cada vez mais. E você acha que dali é um padrão, que está todo mundo com aquele tipo de corpo, menos você. Logo, nasce um novo desejo no seu coração. Não que você tenha necessidade de ter um corpo mais escultural, com menos percentual de gordura, ou com tudo isso, mas é porque o que está sendo vendido a você, que a felicidade está aí. Passamos a desejar o que a sociedade do espetáculo nos vende. E a sociedade do espetáculo nos vende o pão que é perecível. A sociedade nos vende um desejo raso, vazio. A vida que impressiona, o corpo admirado, a rotina bonita do dia a dia, o relacionamento perfeito. Que dizer da felicidade instagramável? A gente precisa fotografar e mostrar nas redes sociais o tempo todo. Se eu viajo, eu preciso tirar uma foto bonita, com um ângulo perfeito e postar. Se eu vou para um restaurante, eu preciso tirar a foto do prato e postar. Eu preciso estar postando o tempo todo, porque lá no fundo eu tenho medo de que se eu não postar, as pessoas não vão lembrar de mim. E eu vou ser infeliz. Será que a gente tem esse medo? Será que a gente consegue passar uma semana, 2, um mês, sem postar nada nas redes sociais, da nossa vida íntima, daquilo que nós somos dentro de casa, até das nossas alegrias e das nossas conquistas? Ou a gente tem medo de ser esquecido, de não ser validado? Quem está moldando o nosso desejo? Quem está moldando o nosso desejo? Essa é uma pergunta que a gente precisa sair daqui com a resposta bem definida. E cada um tem sua resposta. Não existe resposta certa e errada. Existe a gente olhar para dentro da gente e dizer: Senhor, sonda-me. Sonda-me. Quem tem moldado os meus desejos? E aqui, meu povo, eu lembro de uma experiência de Salomão. A experiência de Salomão. Em Eclesiastes, capítulo 2, versículo 10, Salomão diz assim: não me neguei. Isso aqui é uma experiência de Salomão, meu povo, depois que ele olha para a vida e diz: eu vou em busca da felicidade. Custe o que custar. Que é preciso para ser feliz. Para ser pleno, para ter vida. Pronto, é isso aqui que eu vou. Aí ele diz: não me neguei nada, não neguei nada que os meus olhos desejaram. Não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho. Essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Aí nesse capítulo, Salomão vai descrever que tentou encontrar sentido da vida através do pão perecível, disso que não tem, que não nos preenche, que é volátil, que é líquido, que passa, que escapa pelos dedos, como, por exemplo, prazeres. Salomão foi o homem que teve 1000 mulheres, 700 esposas e 300 concubinas. É para ter prazer? Eu vou ter em excesso mesmo esse prazer. Obras grandiosas. As obras de Salomão eram as mais grandiosas, espetaculares que tinha. Se é para construir obras, eu vou construir em excesso. Riqueza, se é para ter riqueza, vamos ter com força. Festas, depois de festa, vinhos, sucesso, sabedoria, tudo em excesso. Mas aí no versículo 11, vê o que Salomão diz. Contudo, quando avaliei tudo que minhas mãos havia feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil. Foi correr atrás do vento. Não há qualquer proveito no que se faz debaixo do sol.
Salomão teve acesso a tudo aquilo que muitos de nós desejamos, mas percebeu o vazio de uma vida desconectada de propósito, de transcendência e de espiritualidade. Que nada vale se alimentar de tudo isso que a sociedade do espetáculo nos apresenta. De uma estética, de uma beleza, de uma vida fake de felicidade. Tudo isso é como correr atrás do vento. Esse texto é muito forte, porque nunca tivemos tantos desejos sendo colocados diante de nós. E mesmo assim, nunca tivemos tantas pessoas correndo atrás do vento. De alguma forma, a sociedade do espetáculo virou uma fábrica de desejos e implantou isso em nosso coração. Como, por exemplo, metas e desempenho. É fácil a gente ver uma pessoa tão comprometida com metas, com desempenhos, fazendo disso o seu desejo maior na sua vida. Aquilo que move ele em uma direção são as metas, é o desempenho. E é fácil a gente conversar com uma pessoa que chegou em uma determinada idade, como por exemplo 50, 60 anos de idade, que correu atrás de uma meta, que até conseguiu dar estabilidade para a família, dar conforto, dar um certo luxo, conseguiu tudo isso. Mas olhar e dizer, eu perdi meus filhos, eu não tenho amizade com eles, meu casamento está no fim do poço. A gente precisa discernir qual é o nosso desejo. Lacan, ele vem separar o que é vontade e desejo. Porque assim, eu tenho vontade de sair daqui e vou num restaurante ali almoçar. Isso é vontade. Desejo é aquilo que está lá dentro da alma da gente. É o motor que nos move em uma direção. Está entendendo o que é diferente de assim, ter qualquer vontade, ter desejo? Desejo para Lacan é algo mais filosófico. É algo que está lá dentro da gente, mesmo que nunca tem fim. E que nos move em uma direção. Quando o homem coloca metas e desempenho como desejo maior do seu coração para alcançar, todo o resto fica a mercê. Fica em segundo plano, em terceiro plano. A sociedade do espetáculo fabricou em nossos corações, por exemplo, o desejo falso que podemos ser senhores da nossa vida. Já viu pessoas assim? Controladoras demais, planeja tudo no cantinho certinho, que ensina para os filhos, por exemplo, se você quer sair do ponto A e chegar no ponto B, você precisa seguir todos esses passos e certamente você vai chegar no ponto B. Só que a vida não segue essa régua lógica. E essas pessoas colocam isso também para a sua própria vida, não só na vida dos filhos, da esposa, do marido, dos funcionários, mas também quando coloca para si, é um desastre. Porque tentam controlar todas as variáveis da vida, sabe? Como se a vida pudesse entrar numa caixinha de acrílico e você colocar ali como você quer. Não pode. Desejo por mais reconhecimento, mais dinheiro, mais visibilidade, mais aprovações, mais experiências e validações. A resposta do Evangelho, a resposta de Jesus para tudo isso é muito simples, meu povo. É muito simples. Versículo 27 de João, capítulo 6. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem, é uma expressão para se referir a Jesus, toda vez que a Bíblia falar Filho do Homem, está se referindo a Jesus, lhe dará. Deus, o Pai, nele colocou o selo da aprovação. Então as pessoas perguntaram a Jesus,
Jesus, tá bom, ok, mas o que preciso fazer para realizar essa vontade, essa obra de Deus? Aí Jesus responde, versículo 29, a obra de Deus é esta, crê naquele que ele enviou. Você tem dúvida ainda sobre a vontade de Deus na sua vida? Jesus está lhe respondendo hoje de manhã. Pai, qual é a tua vontade na minha vida, diante disso que eu estou passando? Qual é a tua vontade, Deus? Para onde é que eu vou? Qual é a direção? Jesus está respondendo, a vontade de Deus é que você creia naquele que ele enviou. Agora entenda, crer para o judeu não é acreditar. Não é simplesmente acreditar. Crer é confiar. Crer é você depositar aquilo de valor na mão de alguém e descansar, porque ele está cuidando. Isso é crer. Crer é muito mais do que simplesmente acreditar. É você dizer, Senhor, eu vivo para o Senhor e o Senhor vive em mim. O apóstolo Paulo disse que o viver para ele era Cristo e o morrer era lucro. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Mas Cristo vive em mim. Então lhe perguntaram novamente: que sinal miraculoso mostrarás para que vejamos e creamos em ti? Que farás? Porque assim, multiplicar pães, aqui entre nós, Moisés já fez isso lá atrás. Então assim, o que é que de novo o Senhor vai fazer para que a gente possa olhar e dizer que não, você é o Filho de Deus aqui entre nós? Porque assim, isso aí que o Senhor já fez, outros já fizeram também, e Moisés não era filho de Deus. Então Jesus responde: digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas o meu Pai que lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá o quê, meu povo? Dá vida. Dá vida. Não anestesia o nosso desejo, cobrindo ali com qualquer coisa, com a viagem, com a aparência. Não é uma proposta da gente correr atrás do vento. O pão da vida nos devolve a vida. Então aquelas pessoas disseram: Senhor, dá-nos sempre esse pão. E Jesus responde com a declaração que para mim é a declaração mais linda, mais fantástica do Evangelho. Jesus responde dizendo, versículo 35, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Isso é profundo demais, gente. Porque Cristo está dizendo, vocês estão correndo atrás de desejos vazios. Estão correndo atrás do que vocês pensam que é felicidade. Estão correndo atrás de metas e desempenho. Porque a sociedade do espetáculo colocou isso como padrão, como símbolo de felicidade. A nossa geração, meu povo, nunca correu atrás de vento, como está correndo nos dias de hoje. Posso fazer mais uma pergunta? Qual é o pão que estamos desejando? Seja bem sincero nessa resposta. Porque quando eu olho para a minha vida, eu me vejo, muitas vezes, correndo atrás do pão perecível. É fácil. É fácil eu me cantar com uma proposta de sucesso. É fácil eu me cantar com a ideia de que se eu trabalhar, eu vou trazer conforto, luxo e segurança para a minha família. E eu fazer disso o meu desejo maior. Eu não estou dizendo que essas coisas não são importantes e que não têm o seu determinado valor. Elas são importantes, sim, em nossa vida. E têm um valor na nossa vida. Mas isso não deve ser o desejo que nos move, que direciona a nossa vida. A gente não pode colocar isso acima do que a nossa alma, de fato, deseja. Jesus se oferece
como o pão da vida. A ceia que nós vamos participar daqui a pouco é isso. É o símbolo desse encontro com o pão da vida. É símbolo de comunhão com Cristo, dependência dele como alimento da nossa alma, ou como verdadeiro alimento da nossa alma, ou como o único alimento que sacia a nossa vida, a nossa alma. Lemos há pouco em João capítulo 6, versículo 35, Jesus declarando: eu sou o pão da vida. Em João capítulo 6, no versículo 51, ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. E o texto continua no versículo 56, Jesus diz: quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Jesus aqui está mostrando, meu povo, que a ceia não é um mero ritual religioso. Não é. É um convite para viver a vida nele e ele em nós. Curiosamente, o apóstolo João, ele escreve a última ceia. E ele não destaca a última ceia, o pão e o vinho. Ele destaca, capítulo 13 de João, que Jesus lavou os pés dos seus discípulos. Ele mostra que comunhão com Cristo também produz serviço, humanidade e amor. Portanto, meus irmãos, ao beber desse cálice e ao comer desse pão, estamos dizendo que queremos que Cristo habite em nós. As pessoas entenderam errado na época de Jesus. Quando Jesus disse que era o seu corpo que era dado, e que as pessoas podiam comer o seu corpo e beber o seu sangue, as pessoas não entenderam. Mas aqui não está o corpo transfigurado de Jesus, nem o seu sangue. Mas ao ingerir esses alimentos, ao colocar para dentro de mim o pão e o vinho, eu estou dizendo que Jesus, ele habita em mim e eu vivo para ele. E assim como a comunhão com Cristo refletiu em serviço, humanidade e amor ali para aqueles seus discípulos, dizer que Jesus Cristo habita em mim e eu habito nele, a minha vida, ela precisa necessariamente refletir essa comunhão com humanidade, com serviço, com amor, com graça, com misericórdia, com paixão, com tudo isso. Quando participamos da ceia do Senhor, estamos confessando que o Senhor é o nosso pão. É aquele que alimenta a nossa alma. Ele é tudo em nossa vida. Ele é o nosso respirar. Sem Ele não somos nada. E ainda mais, que a nossa alma, estamos declarando ao participar dessa ceia, que a nossa alma encontrou em Jesus Cristo, em Jesus de Nazaré, aquilo que a sociedade do espetáculo não conseguiu nos dar. Como é que vai funcionar esse momento? Nós vamos cantar uma música, todos juntos. E durante a música, você vai se levantar do seu canto e vai pegar aqui seu cálice, seu pão. E você pode até combinar com a pessoa que está do seu lado, para não vir todo mundo junto. Fica aí que eu pego o teu e o meu, né? E você vem aqui e pega, mas deixa ele aí guardadozinho com você. Em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo convida as pessoas a esperar uma pelas outras. Não vão fazer a ceia e como primeiro. Não, espere um pelos outros. Mesa é lugar de comunhão. Mesa é lugar de encontro.